Trabalhar como guarda noturno nunca foi o emprego dos sonhos de Eduardo. A solidão e o silêncio absoluto que preenchiam as horas da madrugada, enquanto a maioria das pessoas dormia tranquilamente em suas camas, tornavam o ambiente opressor, especialmente em um lugar tão vasto e deserto como o galpão industrial onde ele trabalhava. Mas o salário era razoável, e ele não tinha muitas opções. Desde que perdeu o emprego anterior, esse era o único trabalho que encontrou para cobrir as contas. O galpão ficava em uma área isolada, na zona industrial de uma pequena cidade. Durante o dia, era um lugar movimentado, com caminhões indo e vindo, carregando mercadorias. À noite, no entanto, o lugar se transformava em um espaço vazio e sombrio, com os enormes corredores de metal ecoando cada pequeno som que se ouvia. O turno de Eduardo começava às 22 horas e terminava às 6 horas da manhã. Durante essas horas, ele tinha a tarefa de patrulhar o galpão e garantir que nada de estranho acontecesse. As câmeras de segurança eram sua principal companhia, mostrando imagens em preto e branco dos vários setores do galpão. Mas, por mais que ele tentasse se concentrar nas telas, a sensação de estar sendo observado constantemente o incomodava. Era como se o próprio galpão tivesse olhos. Naquela noite, porém, algo diferente estava no ar. Eduardo chegou ao trabalho sentindo-se mais cansado do que o habitual, como se algo pesado estivesse pendurado em seus ombros. Ele tentou afastar a sensação, dizendo a si mesmo que era apenas o cansaço acumulado de uma semana de trabalho. Mas à medida que a noite avançava, a sensação de que algo estava errado começou a crescer. Por volta da meia-noite, ele fez sua primeira ronda. Pegou sua lanterna e começou a caminhar pelos corredores vazios do galpão. As paredes metálicas reverberavam cada passo que ele dava, e o som de seus próprios pés parecia mais alto do que o normal. O eco, em vez de ser reconfortante, criava uma atmosfera pesada e opressora, como se algo estivesse escondido nas sombras, esperando para ser descoberto. Eduardo passou pela área de carga e descarga, onde vários contêineres estavam empilhados uns sobre os outros. O lugar era imenso, e as luzes fracas apenas iluminavam parte do espaço, deixando muitas áreas mergulhadas na escuridão. Ele não gostava de passar muito tempo ali. O silêncio era absoluto, e a sensação de estar sendo observado se intensificava. Mesmo assim, ele seguiu seu protocolo e verificou cada canto, apontando a lanterna para as sombras, esperando que nada se movesse. Quando terminou a ronda, voltou para a sala de segurança, onde as câmeras de vigilância o aguardavam com suas imagens monótonas. Ele se sentou na cadeira giratória e observou as telas por um tempo, os olhos cansados de fixar nas imagens sem movimento. Era sempre a mesma coisa, corredores vazios, contêineres imóveis, e uma ou outra luz piscando ocasionalmente por causa de falhas elétricas. Foi então que algo chamou sua atenção. Na tela da câmera que mostrava a área de carga e descarga, Eduardo viu uma figura. Era uma sombra indistinta, mas claramente humana. Estava parada no meio dos contêineres, sem se mover. No começo, ele pensou que era um erro da câmera, algum tipo de interferência. Mas, quanto mais olhava, mais claro ficava que havia alguém ali. Seu coração começou a bater mais rápido. Não deveria haver ninguém no galpão a essa hora. Ele estava sozinho. Ou, pelo menos, deveria estar. Pegou o rádio de comunicação e chamou seu supervisor, mas não obteve resposta. Tentou mais uma vez, mas o silêncio no rádio foi tudo o que recebeu em troca. Eduardo respirou fundo e pegou a lanterna mais uma vez. Sabia que teria que voltar lá e verificar. Com a mão tremendo, ajustou o cinto de sua calça e saiu da sala de segurança, caminhando rapidamente pelos corredores vazios até a área de carga e descarga. O barulho dos seus passos parecia ainda mais alto agora, ecoando como batidas surdas no metal ao seu redor. Quando chegou à área de carga, apontou a lanterna para os contêineres, tentando iluminar a figura que havia visto pela câmera. Mas não havia ninguém ali. A área estava vazia, como sempre. Os contêineres estavam empilhados, imóveis, e o silêncio era quase sufocante. Devo ter imaginado, pensou ele, tentando se acalmar. Talvez fosse o cansaço, ou talvez algum reflexo estranho nas câmeras. Mas, enquanto pensava nisso, algo chamou sua atenção. Um som baixo, quase inaudível, vindo do fundo da área de carga. Era um som de arranhões, como se algo estivesse raspando na superfície metálica de um dos contêineres. Eduardo congelou no lugar. O som continuava, intermitente, mas cada vez mais nítido. Algo, ou alguém, estava ali.
Ele apontou a lanterna na direção do som e começou a caminhar devagar, os olhos fixos na penumbra entre os contêineres. À medida que se aproximava, o som ficou mais forte. Era como se unhas estivessem arranhando o metal. Quando chegou ao container de onde vinha o som, Eduardo hesitou. A porta estava entreaberta. Não deveria estar. Todos os contêineres deveriam estar trancados à noite. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Com a mão tremendo, ele empurrou a porta do container e iluminou o interior com a lanterna. O que viu o fez recuar instintivamente. Dentro do container, o chão estava coberto de marcas de arranhões, como se algo ou alguém tivesse tentado desesperadamente sair dali. Eduardo piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo. O ar dentro do container estava pesado, quase sufocante, e o cheiro de ferrugem era forte. Ele recuou alguns passos, ainda segurando a lanterna, quando algo se moveu no fundo do container. No começo, foi apenas uma sombra. Mas, quando seus olhos se ajustaram à escuridão, ele viu claramente uma figura agachada, em uma posição quase animal, como se estivesse esperando para atacar. Eduardo mal teve tempo de reagir antes que a figura se movesse. Com uma velocidade sobrenatural, a criatura, ou o que quer que fosse aquilo, saiu do container e avançou em sua direção. Eduardo caiu para trás, a lanterna escorregando de suas mãos enquanto tentava se levantar, desesperado. O som de arranhões se misturava com uma respiração ofegante e gutural, como se a coisa estivesse faminta. Ele se levantou cambaleando e correu o mais rápido que pôde em direção à saída do galpão, o eco dos seus passos misturando-se com os gritos de pânico que ele mal conseguia conter. Atrás dele, o som de algo perseguindo-o preenchia o ar. Eduardo não ousou olhar para trás. Ele sabia que, se parasse ou desacelerasse, aquilo o alcançaria. Quando finalmente chegou à porta de saída, forçou a maçaneta com todas as forças. A porta se abriu, e ele saiu correndo para o pátio do galpão. O ar frio da madrugada bateu em seu rosto, mas ele não se sentiu seguro. Correu até o portão principal, onde seu carro estava estacionado, e entrou no veículo, trancando as portas com as mãos trêmulas. Eduardo respirou fundo, tentando controlar o pânico que o consumia. Olhou pelo retrovisor, esperando ver a coisa que o perseguia, mas não havia nada. O pátio do galpão estava vazio. O silêncio era absoluto. Ele pegou o celular e tentou ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco. Tentou mais algumas vezes, sem sucesso. Desesperado, decidiu que precisava sair dali o mais rápido possível. Ligou o carro e saiu em disparada, deixando o galpão para trás. Enquanto dirigia pela estrada deserta, a sensação de que estava sendo seguido não desaparecia. Seus olhos iam constantemente ao retrovisor, como se algo estivesse escondido nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Ele sabia que algo havia saído do container, algo que não deveria existir. Quando finalmente chegou em casa, Eduardo trancou todas as portas e janelas e se sentou no sofá, ainda em choque. Tentou racionalizar o que havia acontecido, mas nada fazia sentido. Aquele galpão, que ele conhecia tão bem, agora parecia um lugar de pesadelo. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou entrar em contato com seus superiores, mas ninguém atendeu. Quando foi até o galpão para buscar respostas, encontrou o lugar completamente abandonado. Não havia sinal de seus colegas, nem dos caminhões ou das mercadorias. Era como se o lugar tivesse sido desativado da noite para o dia. O mistério do que aconteceu naquela noite ainda o atormenta. E, às vezes, no silêncio da madrugada, Eduardo ouve aquele som de arranhões, como se a criatura ainda estivesse lá fora, esperando. Trabalhar como guarda noturno nunca foi o que Francisco tinha em mente quando procurava um novo emprego. Mas, depois de meses desempregado, ele não teve outra escolha. O galpão industrial onde ele trabalhava ficava no subúrbio de uma cidade pequena, isolado em uma área afastada, cercado apenas por armazéns e fábricas desativadas. Era um lugar onde o tempo parecia ter parado. A vegetação havia começado a engolir as estruturas abandonadas, e o silêncio da noite tornava o ambiente ainda mais opressor. Francisco era o único vigia da noite. Seu turno começava às 22 horas e terminava às 6 horas da manhã. Ele tinha que patrulhar o perímetro do galpão a cada 2 horas. Entre as rondas, ficava na sala de monitoramento, observando as câmeras de segurança. As câmeras mostravam corredores vazios, pilhas de caixas de metal,
contêineres empilhados, mas nunca havia sinal de movimento. O galpão estava em desuso há anos, e apenas alguns poucos equipamentos eram mantidos no local para uma eventual reabertura. Francisco nunca viu nada suspeito em seus primeiros meses de trabalho, o que era bom, mas também tedioso. Naquela noite específica, porém, algo parecia diferente. Desde o momento em que Francisco chegou ao galpão, ele sentiu um peso no ar. Algo indefinível, como se estivesse sendo observado. A sensação era tão palpável que ele olhou várias vezes por sobre o ombro, esperando ver alguém atrás de si, mas o lugar estava deserto como sempre. A sala de monitoramento era um cubículo abafado, com paredes de metal e luzes fluorescentes piscando intermitentemente. O cheiro de poeira e mofo dominava o ambiente, mas Francisco já havia se acostumado com isso. Ele se sentou na cadeira velha e rangente, ajustou o monitor para ver as câmeras e começou a observar as telas como de costume. As imagens mostravam os mesmos cenários de sempre: o corredor principal, a entrada dos fundos, os depósitos e os espaços vazios entre os contêineres. Nada fora do normal. Por volta da meia-noite, Francisco fez sua primeira ronda. Pegou sua lanterna e saiu da sala de monitoramento, os passos ecoando pelas paredes de metal enquanto atravessava os corredores vazios. A lanterna iluminava apenas alguns metros à sua frente, deixando o restante do galpão mergulhado em sombras. A cada passo que dava, o som de seus pés ecoava como se estivesse caminhando por um túmulo. Ele verificou as portas de entrada, conferiu os contêineres e voltou para a sala de monitoramento sem incidentes. Tudo parecia normal. Mas quando se sentou novamente e olhou para as câmeras, algo mudou. No monitor que mostrava o corredor principal, ele viu uma sombra. Não era uma sombra projetada pelas luzes ou por algum objeto, era uma figura escura, humana, parada no meio do corredor. O sangue de Francisco gelou. Ele piscou várias vezes, tentando focar seus olhos, mas a figura permaneceu ali. Imóvel, sem forma definida, apenas uma mancha escura. Ele ajustou as câmeras, tentando obter uma imagem melhor, mas a figura desapareceu. Como se nunca tivesse estado lá. Francisco ficou sentado por alguns minutos, tentando racionalizar o que havia visto. Talvez fosse uma falha nas câmeras, ou sua imaginação pregando peças. Ele sabia que trabalhar à noite, em um lugar tão isolado, podia mexer com a mente das pessoas. Mesmo assim, a sensação de ser observado não o abandonava. Por volta das 2 horas, ele fez outra ronda. Dessa vez, a tensão em seu peito era quase sufocante. O galpão parecia mais silencioso do que o normal, como se até os sons de seus próprios passos tivessem sido abafados. Ele caminhou pelos mesmos corredores, verificou as mesmas portas, mas a sensação de que algo estava fora do lugar não o deixava. Enquanto caminhava pelo corredor principal, o mesmo que ele havia visto no monitor antes, um som ecoou no ar. Um som baixo, quase imperceptível, como um arranhar. Francisco parou no meio do corredor, segurando a lanterna com força, e ouviu atentamente. O som estava vindo de algum lugar à frente, mais profundo dentro do galpão. Ele apontou a lanterna em direção ao final do corredor, onde os contêineres estavam empilhados, formando um labirinto de metal e sombras. O som continuava, agora mais alto, como se algo estivesse raspando as paredes dos contêineres. O medo tomou conta de Francisco, mas ele sabia que precisava verificar. Era seu trabalho, afinal de contas. Com passos lentos e cuidadosos, ele se aproximou da área dos contêineres. O som de arranhar estava mais próximo agora, mais nítido. Era como se unhas estivessem raspando a superfície metálica, repetidamente. Quando chegou ao primeiro contêiner, o som parou. Francisco ficou ali, em silêncio absoluto, esperando ouvir o som novamente. Mas tudo o que ouviu foi o som de sua própria respiração e o leve zumbido da lanterna. Ele decidiu dar uma última olhada antes de voltar para a sala de monitoramento. Mas, no momento em que deu o primeiro passo para se afastar, algo se moveu no canto de sua visão. De repente, uma figura apareceu de trás de um dos contêineres. Era humanoide, mas havia algo profundamente errado com sua forma. Era alta e magra, com membros anormalmente longos e movimentos estranhamente suaves.
A pele da criatura era pálida, quase translúcida, e seus olhos brilhavam em um tom sinistro de vermelho. Francisco ficou paralisado de medo, o coração disparado, enquanto a coisa o observava de longe. Sem pensar duas vezes, ele correu. Correu o mais rápido que pôde de volta ao corredor principal, sem olhar para trás. O som de seus passos ecoava pelo galpão, mas ele sabia que a coisa estava atrás dele. Ele podia sentir sua presença, como se o próprio ar estivesse sendo puxado para trás por algo invisível e faminto. Quando finalmente chegou à sala de monitoramento, fechou a porta com um estrondo e se jogou contra ela, respirando pesadamente. O suor escorria por seu rosto, e seu corpo inteiro tremia. Ele olhou para os monitores, esperando ver a criatura atrás de si, mas as câmeras mostravam apenas os mesmos corredores vazios de sempre. Nenhuma figura, nenhum movimento. Mas ele sabia que estava lá fora. Sabia que algo o estava caçando. Francisco pegou o telefone da sala e tentou ligar para a polícia, mas a linha estava muda. Sem sinal. Ele tentou mais uma vez, sem sucesso. A única coisa que restava a fazer era esperar. O relógio marcava 3 horas da manhã. Havia 3 horas até o final de seu turno. Francisco permaneceu na sala de monitoramento, com os olhos fixos nos monitores, esperando qualquer sinal de movimento. O silêncio lá fora era absoluto, e o medo de que a coisa estivesse se aproximando a cada segundo o mantinha alerta. Mas, conforme o tempo passava, a sensação de ser observado voltou. Ele sabia que não estava sozinho. Então, às 4 horas da manhã, uma das câmeras capturou algo. No monitor que mostrava o corredor dos contêineres, a figura reapareceu. Ela estava mais perto desta vez, parada bem no meio do corredor, como se soubesse que estava sendo observada. Os olhos vermelhos brilhavam, e a pele pálida refletia a pouca luz que havia. Francisco prendeu a respiração, sem saber o que fazer. Ele sabia que não podia sair da sala, mas também sabia que não podia ficar ali para sempre. O relógio parecia se arrastar. Os minutos passaram lentamente, e a figura permaneceu no monitor, imóvel. Finalmente, às 5h30, a criatura começou a se mover. Seus passos eram lentos e calculados, como se estivesse brincando com ele, aproximando-se cada vez mais da sala de monitoramento. Francisco pegou sua lanterna, apesar de saber que não faria diferença. O pânico o consumia. Ele tentou se convencer de que poderia aguentar até o fim do turno, mas a criatura estava quase lá. Às 5h55, o monitor que mostrava o corredor em frente à sala de monitoramento piscou. A figura estava agora do lado de fora da porta. Ele ouviu um leve arranhar, como se unhas raspassem a superfície metálica. O som continuou, repetido, hipnotizante, até que, de repente, parou. Quando o relógio finalmente marcou 6 horas, o alarme da troca de turno tocou, mas Francisco não se moveu. Ele sabia que estava sendo caçado e que não tinha escapatória. A porta da sala se abriu devagar, e a última coisa que Francisco ouviu foi o som de passos leves e arranhões no chão de metal. Cláudio não era estranho ao trabalho noturno. Já havia passado por muitos turnos como guarda noturno em fábricas, armazéns e instalações industriais. Ele sabia que o silêncio da madrugada podia ser assustador, mas nunca havia se deixado intimidar. Era um homem prático, que acreditava que a maioria das coisas que assustavam as pessoas durante a noite eram apenas frutos da mente cansada e da solidão das horas mortas. Mas a fábrica em que estava prestes a começar seu novo turno tinha algo diferente no ar. Era uma fábrica de papel abandonada, em uma cidade do interior, que havia fechado suas portas há quase uma década. As máquinas estavam cobertas de poeira, e a vegetação começava a engolir as paredes externas. Recentemente, os donos do lugar decidiram que precisavam de alguém para cuidar do local durante a noite, após uma série de relatos sobre vândalos e intrusos tentando entrar na fábrica. Cláudio foi contratado por uma empresa de segurança que fornecia vigias para esse tipo de situação. Ele chegou ao local por volta das 21 horas, antes que a noite caísse completamente. A fábrica ficava em uma parte isolada da cidade, cercada por campos e estradas de terra. Era um prédio grande,
com janelas quebradas e portas de metal enferrujadas. O ar estava pesado, como se o próprio lugar tivesse absorvido o abandono ao longo dos anos. O antigo supervisor da fábrica, um homem chamado Paulo, o esperava na entrada. Paulo era um sujeito calado, com um olhar cansado, como se o peso do tempo tivesse marcado seu rosto de forma permanente. "É aqui que você vai trabalhar, então?" disse Paulo, enquanto acendia um cigarro. "Não acontece muita coisa, mas de vez em quando ouvimos uns barulhos estranhos. Tem gente que diz que o lugar é assombrado, mas eu não ligo para essas coisas." Cláudio riu, tentando aliviar a tensão. "Assombrações? Nesse lugar?" perguntou, com um tom divertido. "Se aparecerem fantasmas, talvez eu consiga convencê-los a me ajudar na ronda." Paulo não riu. Apenas deu de ombros. "Só não vai explorar muito o terceiro andar, ouviu? Está desativado há muito tempo. As máquinas lá em cima estão todas enferrujadas, e o piso é instável. Ninguém sobe lá." Cláudio assentiu, sem dar muita importância ao aviso. Ele pegou as chaves e a lanterna que Paulo lhe entregou, e depois que o supervisor se foi, começou a explorar o lugar. O turno começaria oficialmente às 22 horas e terminaria às 6 horas, mas Cláudio queria conhecer melhor o terreno antes de começar suas rondas noturnas. A fábrica era um verdadeiro labirinto de máquinas antigas e corredores estreitos. O lugar era dominado pelo cheiro de ferrugem e mofo, e a iluminação era quase inexistente. Apenas algumas lâmpadas funcionavam, criando longas sombras que se estendiam pelos corredores. O eco dos passos de Cláudio reverberava pelas paredes de metal, criando uma trilha sonora fantasmagórica à medida que ele caminhava. O primeiro andar era composto de grandes máquinas de produção, todas desativadas e cobertas por anos de poeira. As esteiras transportadoras, que antes levavam pilhas de papel recém-fabricado para os depósitos, estavam paradas, como se tivessem sido abandonadas no meio de uma jornada. O lugar estava em silêncio absoluto, exceto pelos ocasionais estalos de metal que ecoavam no ar, provavelmente causados pela dilatação térmica dos velhos maquinários. Depois de percorrer o primeiro andar, Cláudio decidiu subir ao segundo. O ambiente era semelhante a grandes salas com máquinas paradas, janelas quebradas pelas quais o vento entrava, trazendo o som distante da vegetação que cercava a fábrica. Ele se perguntou quantas pessoas haviam trabalhado naquele lugar antes de ser fechado, quantos sonhos e esperanças haviam sido depositados ali, apenas para serem deixados para trás quando o lugar se tornou obsoleto. À medida que o relógio se aproximava da meia-noite, Cláudio retornou à sala de segurança, onde os monitores das câmeras de vigilância estavam ligados, mostrando imagens em preto e branco dos corredores e áreas externas da fábrica. Ele se sentou em uma cadeira velha e rangente, ajustou a tela para obter uma visão mais ampla e começou a sua vigilância. Nas primeiras horas, nada de anormal aconteceu. As câmeras mostravam as mesmas imagens estáticas de corredores vazios, e o único som que ele ouvia era o leve zumbido dos ventiladores antigos que ainda funcionavam em algumas áreas. Cláudio observava os monitores sem grande interesse, mas algo dentro dele estava inquieto. Talvez fosse a atmosfera do lugar, ou talvez fosse o fato de que Paulo, o supervisor, não parecia exatamente tranquilo ao falar sobre o turno noturno naquela fábrica. Por volta das 2 horas da manhã, Cláudio decidiu fazer sua primeira ronda noturna. Pegou a lanterna e o rádio, prendeu o cacetete no cinto, e saiu da sala de segurança. O corredor parecia ainda mais silencioso agora. O som de seus passos ecoava mais forte, como se algo estivesse amplificando o som na escuridão da fábrica. Ele começou pelo primeiro andar, verificando as portas e janelas, certificando-se de que tudo estava trancado como deveria. À medida que caminhava, sua mente vagava, e ele se pegou pensando no aviso de Paulo sobre o terceiro andar. "Está desativado há muito tempo", ele havia dito. Mas algo no tom de Paulo parecia mais do que apenas uma preocupação com o estado da estrutura. Era como se houvesse algo mais, algo que ele não queria dizer. Cláudio chegou ao segundo andar e começou a percorrer os corredores. A cada passo,
a sensação de que algo o observava ficava mais forte. Era como se houvesse olhos na escuridão, esperando por ele em algum canto não iluminado pela lanterna. Ele tentou afastar o pensamento, dizendo a si mesmo que era apenas a sua mente pregando peças. Mas o desconforto permanecia. Quando chegou à escadaria que levava ao terceiro andar, ele parou. O aviso de Paulo ecoava em sua mente. O terceiro andar estava desativado, ninguém deveria subir lá. Mas algo o intrigava. Talvez fosse a curiosidade natural de um guarda noturno que já havia visto de tudo, ou talvez fosse algo mais. Ele queria saber o que havia lá em cima. Sem pensar muito, Cláudio começou a subir a escada. Os degraus rangiam sob seus pés, como se protestassem contra seu peso. A lanterna iluminava o caminho à sua frente, mas a escuridão parecia ainda mais densa no terceiro andar. Quando ele finalmente chegou ao topo, o cheiro de ferrugem e decadência era muito mais forte. O terceiro andar era completamente diferente dos outros. As máquinas ali estavam em um estado avançado de deterioração, cobertas por uma camada espessa de poeira e ferrugem. As janelas eram todas quebradas, e o vento uivava suavemente pelas aberturas, criando um som que parecia um lamento distante. Cláudio caminhou devagar, observando as máquinas desativadas, mas foi quando chegou ao final do corredor que algo chamou sua atenção. Uma porta de metal, parcialmente aberta, revelava uma sala escura e abandonada. Ele empurrou a porta com cuidado e iluminou o interior com a lanterna. A sala era pequena, com móveis antigos e deteriorados. Havia uma escrivaninha de metal no centro, com pilhas de papéis amarelados espalhados sobre ela. Mas o que realmente chamou sua atenção foi algo na parede oposta, uma série de símbolos estranhos, desenhados com tinta vermelha. Ele se aproximou, tentando entender o que eram aqueles símbolos. Eles não pareciam marcas de manutenção ou qualquer coisa relacionada ao trabalho na fábrica. Eram símbolos que ele nunca havia visto antes, intricados e perturbadores, como se contivessem algum significado oculto. De repente, o rádio em seu cinto crepitou. Cláudio deu um salto, o coração disparando no peito. Pegou o rádio e ouviu uma voz baixa e distorcida. "Quem está aí?" perguntou, sua própria voz tremendo levemente. Não houve resposta. Apenas estática. Mas, por um breve momento, ele achou ter ouvido um som no fundo, como se algo ou alguém estivesse respirando pesadamente do outro lado da linha. Cláudio desligou o rádio, seu coração batendo acelerado. Algo não estava certo. Ele olhou para os símbolos na parede novamente, tentando decifrá-los, mas foi então que ouviu um som de arranhões, vindo de algum lugar atrás de si. Ele se virou rapidamente, apontando a lanterna para a entrada da sala. O corredor estava vazio, mas o som persistia. Era um arranhar suave, como unhas raspando contra metal. O som parecia vir do fundo do corredor, em direção à escada. Cláudio engoliu em seco e começou a caminhar devagar, seguindo o som. Seu instinto dizia para ele sair dali o mais rápido possível, mas a curiosidade e o dever o mantinham no lugar. Quando chegou à escada, o som cessou abruptamente. Ele iluminou o vão da escada, mas não viu nada. Apenas a escuridão abaixo. Decidiu que era hora de voltar para a sala de segurança. Aquela exploração havia ido longe demais, e a última coisa que ele queria era enfrentar algum vândalo ou coisa pior. Mas, no momento em que começou a descer os degraus, algo o fez parar. Um sussurro. "Vai embora", dizia a voz, fraca e distorcida. "Vai embora enquanto pode." O som parecia vir de todos os lugares e de nenhum ao mesmo tempo. Ele olhou em volta, desesperado para encontrar a fonte, mas não havia ninguém ali. Sem perder mais tempo, Cláudio desceu as escadas correndo, seus pés quase tropeçando nos degraus. Quando finalmente chegou ao segundo andar, sentiu que algo o seguia. O ar ao seu redor estava pesado, como se uma presença invisível o envolvesse. Ele correu até a sala de segurança, trancou a porta atrás de si e se jogou na cadeira, tentando recuperar o fôlego.
Olhou para os monitores das câmeras, mas tudo parecia normal. Mas ele sabia. Sabia que algo estava lá fora, algo que ele não podia ver. Quando o relógio finalmente marcou 6 horas da manhã, Cláudio pegou suas coisas e saiu da fábrica o mais rápido que pôde. O ar fresco da manhã parecia aliviar o peso que o pressionava durante toda a noite. No entanto, ao olhar para trás, para a fábrica abandonada, ele sabia que não era apenas um prédio vazio. E que, de alguma forma, o terceiro andar estava esperando por ele para voltar.